torcedor santista, tudo bem com vocês? Eu sou a Nájila Luz e quinta-feira é dia de Santos Independiente pelo primeiro jogo das oitavas de final da Sul-Americana, jogo que acontece na Vila Belmiro às 19h15 com transmissão da Comebol TV. E temos algumas questões para a gente falar aqui nesse pré-jogo, principalmente como o Santos deve ir a campo e algumas questões também importantes em relação aos relacionados. Mas antes da gente comentar isso, eu quero falar da OneFootball, a nossa parceiraça aqui no canal, que é o melhor aplicativo de futebol do mundo, 100% gratuito, roda em qualquer celular. E o melhor, você consegue acompanhar o tempo real dos jogos do Santos e também tem as estatísticas das partidas. Até melhor para a gente entender, né? Se o Santos foi bem, se teve muito cruzamento, muito passe certo, muito passe errado. Ajuda demais também quando a gente vai comentar aqui. Então, essa é a dica para vocês baixarem o aplicativo da OneFootball, notícias também sobre o Santos, entre outros clubes do futebol brasileiro, beleza? O link está aqui na descrição. E agora, vamos falar sobre esse Santos que chega para enfrentar o Independiente. O Santos que, né, o último jogo foi a derrota para o Palmeiras. Foi um jogo de 3-2, né? Os únicos gols do Santos foram de pênaltis, de Sanches e também de Marinho. E pega o Independiente que não joga há 45 dias. Pode dizer alguma coisa? Pode. Questão de ritmo de jogo. Porém, só a gente lembrar também o jogo do Boca com o Atlético Mineiro terminou 0-0, né? O Boca também e o Racing, que empatou com o São Paulo, também estão a esse tempo sem jogar e conseguiram resultados até mesmo que ok, né, contra as equipes brasileiras. Mas vamos ver como o Santos vai enfrentar o time do Independiente, que não vive um bom momento. A questão financeira do Independiente, algumas dúvidas também de bastidores, então não vive um bom momento a equipe do Independiente e tem sim, né, alguns pontos positivos, alguns pontos negativos que a gente comentou recentemente em um vídeo aqui no canal junto com o Matheus. Mas antes da gente falar do Independiente, vamos, obviamente, priorizar aqui o Santos, porque é um canal que se fala de Santos, e vamos para os relacionados, porque a partir dos relacionados a gente pode começar a pensar como o Fernando Diniz pode colocar esse time em campo, visando o primeiro tempo e até mesmo o segundo tempo. Os relacionados de Santos Independiente são goleiros João Paulo e Diógenes, ou seja, mais uma vez o John fica fora, deu um sinal, né, que poderia retornar, só que não vai para esse jogo. Laterais temos Pará, Madison, Moraes e Felipe Jonathan. Zagueiros, apenas 3 opções: Luiz Felipe, Kaique e Danilo Boza. Meio-campistas: Camacho, Giamota, Pirani, Carlos Sanches, Balieiro, Ivonei e Zanocelo. Camacho tem sim condições, estava uma certa dúvida porque se ele poderia jogar ou não a Sul-Americana, porque ele já participou com o Corinthians, mas tudo certo, fica à disposição. E no ataque temos Marinho, Lucas Braga, Marcos Guilherme, Caio Jorge, Marcos Leonardo, Ângelo e Raniel. Caio Jorge de volta ao time santista, né? Ele que ficou um período fora aí. Inicialmente a assessoria do Santos falou que era por conta de um controle de carga para evitar novas lesões. E o Fernando Diniz meio que entregou na última entrevista coletiva, depois do jogo contra o Palmeiras, que ele estava com uma fibrose, por isso que ele não estava sendo relacionado nas últimas partidas. Vale ressaltar que Caio Jorge também está nesse processo, né, de fim de contrato, ainda não acertou a renovação, espera uma proposta chegar, então o Caio Jorge fica à disposição. Em relação ao Alisson, que, né, já está com condições de jogo, não foi por conta de uma questão de suspensão por 2 jogos pela Comebol que ele recebeu por causa da expulsão depois do apito final da partida contra o Barcelona de Guayaquil, né? Então ele fica de fora para essa partida contra o Independiente. E fica essa questão, né? Será que Carlos Sanches entra para o segundo tempo ou não? Todo mundo se lembra, o Santista se lembra, né? Aqui, quando tivemos o sorteio da Sul-Americana e vem Independiente, a primeira coisa que vem na nossa mente é aquele jogo que fomos eliminados de forma injusta, o que fizeram com o Santos Futebol Clube. Mas, enfim, temos uma provável escalação, de acordo com o Globoesporte.com, que é a seguinte: João Paulo, Pará, Luiz Felipe, Kaique e Moraes, Camacho, Giamota e Gabriel Pirani, Marinho, Marcos Guilherme e Caio Jorge. Pará mais uma vez mantido no time titular. Não sei o que precisa ser feito para que o Madison ou qualquer outro jogador
assuma a lateral direita. Pará que de fato não vem bem. Em contrapartida, temos o Moraes novamente como titular do time do Santos. O Felipe Jonathan fica fora, né, como opção no banco de reserva. E como eu falei, Camacho em condições será o nosso titular junto com o Giamota e Gabriel Pirani. Giamota nos últimos jogos teve uma queda de rendimento, mas por outro lado, o Pirani teve uma ascensão importante. E aí que entra a questão do Sanches também. Pode ser que para o segundo tempo o Giamota ou até mesmo o Pirani, né, dependendo de como estiver a partida, possam dar lugar para o Carlos Sanches, que é um jogador que eu sempre venho falando aqui. Entra e muda o jogo. Ou ele ajuda na construção do resultado, ou para manter o resultado. Se o Santos está vencendo, ele consegue cadenciar o jogo, acalmar a partida. Então é um jogador importantíssimo. E aí também, com a questão do Caio Jorge, tira essa dúvida. Né? Nós estávamos pensando, será que o Santos vai atuar com o Marcos Guilherme fazendo aquela função de falso 9, ou teremos o Caio Jorge de volta? Com o Caio Jorge de volta, a gente consegue explorar melhor o Marcos Guilherme, que é jogando como ponta ali aberto pela esquerda. Ele tem essa questão da velocidade. A mesma forma, o Marinho também pode ser aproveitado, né, e não ter que ficar indo tantas vezes assim, jogar de uma forma mais centralizada. Alguns pontos importantes que, até mesmo como eu falei, recomendo vocês assistirem o vídeo que eu fiz com o Matheus, mas só passando de uma forma mais rápida, a questão da defesa do time do Independiente. É uma defesa muito organizada. Então, joga com uma segurança muito alta. E para o Santos conseguir furar esse bloqueio da defesa do Independiente, vai precisar da famosa movimentação, aquilo que o Fernando Diniz sempre fica gritando na beira do gramado, para se movimentar. Se o Santos ficar jogando de forma estática, vai facilitar a marcação do Independiente. A gente viu esse filme contra o Juventude, contra o Sport, até mesmo contra o América, né? Que o América aproveitou os erros do Santos, principalmente de contra-ataque para fazer os gols, mas o Santos precisa tomar cuidado em relação a isso contra o Independiente. No ataque, eles têm um jogador, né, o Silvio Romero, que tem 32 anos, marcou já 11 gols em 28 jogos. É um jogador que a gente precisa tomar cuidado, né, principalmente esse setor defensivo do Santos, que está sendo remontado depois da saída do Lua Pérez, mas acredito que o Luiz Felipe ou até mesmo o Lua Pérez podem dar conta do jogador independente. Outra coisa para a gente falar aqui é a questão do meio-campista do Independiente. Eles não têm aquele cara clássico, aquele camisa 10 de origem, assim como nós também não temos. Mas isso, de uma certa forma, se a gente conseguir neutralizar esse meio-campo do Independiente, pode facilitar, né, na marcação do time do Santos para que a gente consiga neutralizar o ataque do time argentino. O que eu espero do Santos? Mais movimentação, como eu falei, principalmente no ataque, não abusar dos cruzamentos, porque quando a gente observa o Santos cruzando várias vezes, e isso, né, vocês podem conferir no aplicativo da OneFootball, a quantidade de cruzamentos e cruzamentos certos, a gente observa que o Santos provavelmente ou empatou ou perdeu o jogo. O Santos, quando cruza menos bola ali na área, o Santos vence. Por quê? Porque conseguiu encontrar o caminho através da movimentação, né, de triangulações, quebrando as linhas do adversário por baixo, sem a necessidade de ficar cruzando a bola. E nós temos no Caio Jorge, já que ele vai jogar, um jogador que tem uma visão interessante, mesmo sendo esse camisa 9, mas uma visão tática muito interessante. Sabe fazer o pivô de uma forma interessante, e isso pode fazer com que o Marinho apareça, até mesmo o Marcos Guilherme. Precisamos contar com os nossos laterais avançando para ajudar também na questão da movimentação. Então, uma coisa que o Moraes fez contra o Palmeiras, né, indo mais para a linha de fundo, e o Pará, que não vem fazendo nos últimos jogos. Até mesmo a questão do Moraes, a gente percebeu no jogo contra o Palmeiras que o cruzamento ele não estava conseguindo acertar tanto. Mas quem sabe, com a bola no pé, com a bola no chão, ele não consiga ajudar o Santos a encontrar o caminho para fazer gol em cima do Independiente. O retrospecto do Santos na Vila Belmiro com o Fernando Diniz é positivo. E acho que esse jogo, quem vai nortear o que vai acontecer é muito do Santos, né? O time do Independiente, eu não imagino que vai querer se atirar, né, para tentar fazer o resultado, enfim. Mas
como é um jogo em casa, na Vila Belmiro, o Santos tem a obrigação de ir para cima e criar oportunidades, finalizar. Principalmente o Marinho, que tem a questão do chute de média e longa distância muito poderoso. A gente já viu, até mesmo em outros jogos, que o Marinho chuta, o goleiro dá o rebote e vem um jogador, pode ser o Pirani, pode ser o Marcos Guilherme, qualquer outro jogador, e faz o gol no rebote. Então é importante finalizar. Eu sempre falo aqui, o goleiro adversário tem que sair com o uniforme sujo. É inadmissível acabar o primeiro tempo, segundo tempo, o cara tá com o uniforme limpo, não precisa nem trocar. Então, o Santos precisa finalizar mais, movimentar, fazer aquilo que já estava fazendo. Acho que temos chances boas, né, de conseguir essa vitória contra o time argentino. Quero a opinião de vocês em relação à escalação. Eu, particularmente, colocaria essa escalação, exceto o Pará. Acho que dava para a gente arriscar com o Madison, que é um jogador que, pelo menos quando entra, está entrando melhor. Mas eu quero a opinião de vocês aqui nos comentários. Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, caso ainda não seja inscrito. Temos vídeos para falar sobre Santos Futebol Clube todos os dias. É o que eu sempre falo, não falam na televisão? Aqui no YouTube a gente fala muito de Santos Futebol Clube. Um grande abraço para vocês e não se esqueçam, acabou o jogo, corre aqui, porque a gente tem pós-jogo para analisar esse resultado do Santos Independente. Espero estar aqui com vocês para comemorar uma vitória. Grande abraço.